Aula 9. Não esqueça! O tempo de duração da prova inclui o preenchimento do cartão de respostas e da folha de respostas. Preposição é uma classe de palavras que estabelece uma relação de subordinação entre dois termos, indicando, por exemplo, tempo, lugar, causa, modo, finalidade, entre outros. As preposições mais comuns da língua portuguesa são a, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob e sobre. Exemplos de frases com preposições. Eu vou para a praia. Ele trabalha com computadores. Ela está estudando para o vestibular. O livro está em cima da mesa. Nós fomos ao cinema ontem à noite. As preposições são importantes elementos de coesão e coerência textual, pois ajudam a estabelecer as relações entre as palavras e as ideias expressas na frase. Exemplos. O helicóptero sobrevoou a cidade durante a noite. O piloto desceu do helicóptero após o pouso. O resgate foi realizado por meio de um helicóptero. O helicóptero voou baixo sobre o mar. Os passageiros embarcaram no helicóptero com destino ao aeroporto. O helicóptero foi utilizado para transportar a equipe de filmagem até a locação. O helicóptero pousou com segurança no topo do prédio. O barulho do helicóptero incomodou os moradores da região. O helicóptero foi visto voando em direção ao sul. O bombeiro subiu no helicóptero para iniciar o resgate. A crase é a fusão da preposição a com o artigo definido feminino, a indicando a contração de duas vogais idênticas. A crase ocorre somente antes de substantivos femininos, pronomes possessivos femininos e pronomes demonstrativos femininos, indicando a ideia de a mais a, ou seja, a união de dois termos femininos. Exemplos de frases com crase. Eu vou à praia no final de semana. Preposição a mais artigo definido feminino, a antes do substantivo feminino praia. Ele entregou a encomenda à cliente. Preposição a mais artigo definido feminino, a antes do substantivo feminino cliente. A aluna entregou o trabalho à professora. Preposição a mais artigo definido feminino, a antes do substantivo feminino professora. A polícia militar está investigando o caso de roubo ocorrido ontem à noite. A crase é a junção da preposição a com o artigo feminino, a ou com os pronomes demonstrativos aquela, esse, aquele, esse e aquilo, indicando a ideia de a mais a, ou seja, a união de dois termos femininos. Um exemplo de crase é a seguinte frase: vou à escola todos os dias. Nessa frase, a crase é utilizada para unir a preposição a com o artigo definido feminino, a formando a contração a que indica a ideia de a mais a. A palavra escola é um substantivo feminino que exige a preposição a para indicar o destino da ação verbal, e por isso ocorre a crase. Vale decorar. Se vou a, volto da, então crase a. Se vou a, volto de, crase para quê? As regras da crase são: 1. A crase é obrigatória antes de substantivos femininos que exigem a preposição a, como ir à escola, visitar a cidade, assistir à aula, entre outros. 2. A crase é facultativa antes de pronomes possessivos femininos, como minha mãe, sua amiga, nossa casa, entre outros. Nesse caso, a crase pode ser usada ou não, dependendo do contexto e do estilo do autor. 3. A crase não é usada antes de substantivos masculinos, como ir ao cinema, visitar o museu, assistir ao jogo, entre outros. 4. A crase não é usada antes de verbos como começar a estudar, decidir a viajar, entre outros. 5. A crase não é usada antes de pronomes pessoais, como dirigir-me a ela, falar com ele, entre outros. 6. A crase não é usada antes de pronomes demonstrativos masculinos, como aquele carro, aquele livro, entre outros. 7. A crase não é usada antes de verbos que indicam estado, como estar, permanecer, ficar, entre outros. 8. A crase não é usada antes de nomes próprios femininos, como viajar a Paris, conhecer a Maria, entre outros. Essas são algumas das principais regras da crase na língua portuguesa. É importante lembrar que o uso da crase pode variar de acordo com o contexto e o estilo do autor, e que a sua correta utilização contribui para uma escrita mais clara e precisa. Não há necessidade de utilizar hífen com a palavra autoexecutoriedade, pois ela é formada por prefixo e radical que não geram confusão na leitura e não são palavras homófonas. O prefixo auto indica uma ação realizada por si próprio, enquanto o radical executoriedade se refere à capacidade de executar algo. Portanto, a palavra autoexecutoriedade é escrita sem hífen.
Autoexecutoriedade é um termo utilizado no direito para descrever a capacidade de uma autoridade pública de executar diretamente os seus atos administrativos, sem a necessidade de uma ordem judicial específica. Essa capacidade é conferida a certas autoridades pela lei, como forma de garantir a efetividade e a celeridade da administração pública. A autoexecutoriedade é uma das características do poder de polícia, que é o conjunto de atividades do Estado destinadas a garantir a ordem pública, a segurança, a saúde e o bem-estar da população. Dessa forma, os atos administrativos que têm autoexecutoriedade são aqueles que visam a proteger esses interesses públicos, como a interdição de uma construção irregular, a apreensão de mercadorias ilegais ou a desocupação de um imóvel abandonado. No entanto, a autoexecutoriedade não é absoluta e deve ser exercida dentro dos limites da lei, respeitando os direitos fundamentais dos cidadãos. Além disso, os atos administrativos que têm autoexecutoriedade podem ser contestados judicialmente, caso sejam considerados ilegais ou abusivos. A separação silábica da palavra autoexecutoriedade é autoexecutoriedade. Essa palavra tem 7 sílabas e é classificada como uma palavra proparoxítona, ou seja, a sílaba tônica é a antepenúltima. A separação silábica é importante para a correta pronúncia e escrita da palavra. O conceito de autoexecutoriedade não está previsto no Código Penal brasileiro. O Código Penal trata das infrações penais e das penas aplicáveis aos infratores, enquanto a autoexecutoriedade é um conceito relacionado ao direito administrativo e ao poder de polícia. No entanto, o Código Penal prevê algumas situações em que é permitido o uso da força para a defesa de direitos próprios ou de terceiros. Por exemplo, o artigo 25 do Código Penal estabelece que entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente a direito seu ou de outrem. Nesse caso, a pessoa pode agir em legítima defesa para proteger a si próprio ou a terceiros, desde que o faça de forma moderada e proporcional à agressão sofrida. Além disso, o Código Penal também prevê a figura do estado de necessidade, que permite a prática de um crime para evitar um mal maior. Por exemplo, o artigo 24 do Código Penal estabelece que considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se. Nesse caso, a pessoa pode praticar um crime para evitar um mal maior, desde que o sacrifício do direito não fosse razoável nas circunstâncias. O Código Civil brasileiro prevê algumas situações em que é permitido o uso da autoexecutoriedade para a defesa de direitos próprios ou de terceiros. Por exemplo, o artigo 1210 estabelece que o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no desbulho, e segurado de violência iminente se tiver justo receio de ser molestado. Isso significa que o possuidor de um bem pode utilizar a autoexecutoriedade para defender sua posse em caso de turbação, interrupção temporária da posse e esbulho, perda da posse ou violência iminente, ameaça de agressão. Nesse caso, o possuidor pode agir diretamente para restabelecer sua posse, sem a necessidade de uma ordem judicial específica. No entanto, o uso da autoexecutoriedade deve ser feito de forma moderada e proporcional ao caso concreto, sob pena de configurar abuso de direito. Além disso, o possuidor que utilizar a autoexecutoriedade deve estar ciente de que pode ser responsabilizado civil e criminalmente pelos danos causados a terceiros durante a defesa da posse. O princípio da segurança jurídica é um dos pilares do Estado de Direito e da democracia, e está previsto na Constituição Federal Brasileira. Esse princípio tem como objetivo garantir a estabilidade, a previsibilidade e a confiabilidade das relações jurídicas, assegurando que as normas e decisões judiciais sejam claras, estáveis e aplicáveis no tempo. A segurança jurídica engloba diversos aspectos do ordenamento jurídico, como a certeza do direito, a estabilidade das relações jurídicas, a proteção da confiança legítima, a previsibilidade das normas e decisões judiciais, a vedação da retroatividade das leis e das decisões judiciais, entre outros. Esse princípio é fundamental para garantir a efetividade do sistema jurídico, pois permite que os indivíduos possam planejar suas condutas e tomar decisões com base em normas claras e estáveis, sem o risco de mudanças abruptas ou inesperadas.
Além disso, a segurança jurídica é essencial para a proteção dos direitos fundamentais dos cidadãos, pois impede que o Estado ou os particulares atuem de forma arbitrária ou imprevisível. Por fim, é importante ressaltar que o princípio da segurança jurídica não pode ser utilizado como um obstáculo à evolução do direito ou à adaptação das normas às mudanças sociais e tecnológicas. Pelo contrário, a segurança jurídica deve ser vista como um instrumento para garantir a estabilidade e a previsibilidade do sistema jurídico, sem impedir o seu desenvolvimento ou a sua adaptação às novas realidades. O princípio da confiança legítima é um dos desdobramentos do princípio da segurança jurídica e tem como objetivo proteger a confiança que os cidadãos depositam nas normas e decisões do Estado. Esse princípio estabelece que as pessoas têm o direito de confiar na validade e na estabilidade das normas e decisões do Estado, desde que essa confiança seja legítima e razoável. Em outras palavras, o princípio da confiança legítima impede que o Estado ou os particulares atuem de forma arbitrária ou imprevisível, prejudicando a confiança que os cidadãos depositam nas normas e decisões jurídicas. Esse princípio é especialmente relevante em situações em que as pessoas tomam decisões com base em informações fornecidas pelo Estado, como no caso de licitações, concursos públicos, concessões ou autorizações administrativas. Assim, o princípio da confiança legítima implica que o Estado deve agir de forma transparente e coerente em suas decisões, evitando mudanças bruscas ou imprevisíveis nas normas e condutas administrativas. Além disso, esse princípio também implica que o Estado deve respeitar as expectativas legítimas dos cidadãos, protegendo-os contra retrocessos ou prejuízos decorrentes de mudanças inesperadas nas normas ou decisões jurídicas. O princípio da confiança legítima é fundamental para garantir a estabilidade e a previsibilidade do sistema jurídico, contribuindo para a segurança jurídica e para a proteção dos direitos fundamentais dos cidadãos. O princípio da boa-fé é um dos princípios fundamentais do direito, presente em diversas áreas do ordenamento jurídico, como no direito civil, no direito do consumidor, no direito do trabalho, entre outros. Esse princípio estabelece que as pessoas devem agir com honestidade, lealdade e transparência em suas relações jurídicas, evitando comportamentos abusivos, fraudulentos ou desleais. Em outras palavras, o princípio da boa-fé implica que as pessoas devem agir com ética e moralidade em suas relações jurídicas, respeitando os direitos e interesses das outras partes envolvidas. Esse princípio é especialmente relevante em situações em que há uma assimetria de informações ou de poder entre as partes, como no caso de contratos de adesão ou de relações de trabalho. Assim, o princípio da boa-fé implica que as pessoas devem agir de forma honesta e transparente em suas relações jurídicas, cumprindo com suas obrigações e respeitando os direitos das outras partes envolvidas. Além disso, esse princípio também implica que as pessoas devem agir com razoabilidade e proporcionalidade, evitando comportamentos excessivamente vantajosos ou prejudiciais para as outras partes envolvidas. O princípio da boa-fé é fundamental para garantir a justiça e a equidade nas relações jurídicas, contribuindo para a proteção dos direitos fundamentais dos cidadãos e para a efetividade do sistema jurídico como um todo. A expressão boa-fé é escrita com hífen, pois se trata de um substantivo composto formado por duas palavras, boa e fé. O hífen é utilizado para indicar a união entre as duas palavras, formando um único termo com significado próprio. De acordo com as regras do novo acordo ortográfico da língua portuguesa, o uso do hífen em palavras compostas passou por algumas mudanças. No caso de boa-fé, a regra é manter o hífen, pois se trata de uma expressão consagrada pelo uso e pela tradição jurídica. Vale ressaltar que o uso do hífen em palavras compostas pode variar de acordo com o contexto e a finalidade da escrita. Em alguns casos, pode ser necessário utilizar o hífen para evitar ambiguidades ou para facilitar a leitura, enquanto em outros casos pode ser preferível escrever as palavras separadas ou juntas, dependendo da norma ou do estilo adotado.